Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Eu gostaria de falar um pouco a respeito o porquê que as coisas não dão certo dentro do plano espiritual e automaticamente no plano material, emocional, na vida do homem. Eu gostaria de usar justamente a vida de alguém onde temos um exemplo muito forte do porquê que deu errado aquilo que deveria dar certo. Sansão. Nós encontramos a sua história no livro chamado Juízes, no tempo dos Juízes, no capítulo 13. Essa história está dentro do capítulo 13, 14, 15, 16. E é interessante que muitos conhecem a história de Sansão, como aquele sendo o homem mais forte que já pisou na face da terra, mas muitos desconhecem o porquê que ele não teve sucesso na sua jornada. Então vamos lá, capítulo 13 de Juízes, todos acharam? A partir do versículo 1 diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa alguma imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, separado para Deus, ou de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Até aí. Feche seus olhos novamente. Senhor Deus, não existe outra forma, outra maneira, Senhor, a não ser através da Tua palavra, para que nós tenhamos um crescimento correto e verdadeiro, Senhor, onde nós tenhamos uma revelação segura daquilo que Tu és e daquilo que vem a ser a Tua vontade, Senhor. Para que realmente nós possamos fazer de Ti o nosso maior prazer. No nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã, Senhor, carentes da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor. Pedindo a Ti, perdoa os meus, os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor. Nós queremos agir, nós queremos viver conforme a Tua palavra. Queremos não só dizer que cremos que Tu existes, mas nós queremos vivê-lo no dia a dia, Senhor. Isso só é possível através da Tua palavra arraigada dos nossos corações, que nos leva a um temor correto, Senhor. No nome de Jesus, venha falar conosco, Senhor. Venha dar continuidade àquilo que Tu tens falado conosco durante todo esse tempo, Pai. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pode se sentar. Dentro da palavra de Deus, nós encontramos esta revelação explícita, essa revelação, vamos dizer assim, essa demonstração, essa verdade que a vontade de Deus é a melhor para a vida do homem, né? Igual Paulo, ele escrevendo à igreja que ficava em Roma, no capítulo 12, no versículo 2, no finalzinho, ele fala que é necessário que nós usemos desta palavra para que a nossa mente seja renovada, seja transformada e nos leve a um desejo e uma obediência ao Senhor, e assim nós haveremos de experimentar a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Então quer dizer, Deus, sem acepção de pessoas, Ele tem dentro do seu coração o desejo de dar o melhor para cada um de nós. Mas infelizmente nós sabemos que dentro de um relacionamento existem dois lados. Não é suficiente só um querendo. É necessário que o outro também receba. É necessário que o outro se envolva. É necessário que o outro se comprometa. Essa é a vontade. É isso que cabe a mim e a você. Sabemos então pela palavra de Deus que Deus tem o melhor para cada um de nós. Agora, por que nós não temos vivido este melhor?
algumas expressões do mundo evangélico, algumas expressões evangelisticamente falando, né? Eles usam dizendo, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Irmãos, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus chama Jesus Cristo. Que melhor nós podemos encontrar de Deus fora de Jesus Cristo? Será que o melhor de Deus é uma casa na praia? Será que o melhor de Deus é um carro do ano? Será que o melhor de Deus é uma cura física? Não! O melhor de Deus já veio até a nós e o seu nome é Jesus Cristo. E na sua vinda, Ele veio para nos oferecer justamente essa vida onde nós não a encontramos em lugar nenhum. Aonde ela está baseada numa certeza, numa paz que excede todo entendimento, aonde essa paz é diferente de todas as outras que nós podemos dizer que nós encontramos neste mundo. Jesus, Ele falou, a paz que eu vos dou não é igual a esse mundo, não é igual a desse mundo, porque a do mundo é passageira, é uma paz, sabe, esporádica, é uma paz só naquele momento. Essa é a verdade. Nós encontramos justamente dentro dessas ofertas do mundo, sabe, sem percebermos que o objetivo é nos tirar desse propósito de viver o melhor de Deus, de viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Então essas ofertas do mundo, ela justamente nos oferece, olha, seja ganancioso, peça. O incentivo é, fique rico, fique rico, fique rico. O sucesso para o mundo é justamente o resultado ao ver uma pessoa enriquecida, não é verdade? Sucesso é aquele que é rico, aquele que ficou rico. Será que isso significa realmente o verdadeiro sucesso? Porque a ganância fica dizendo o tempo todo, fique rico, possua, possua, possua. E ela também oferece o sexo. Não, ela te encoraja, satisfaça os seus desejos, se entregue para a primeira pessoa que você encontrar na sua frente. Se relacione com a primeira pessoa que se oferecer a você. Não se preocupe se é errado, não se preocupe se isso vai deformar o seu emocional, a sua alma, não se preocupe. O importante é que você viva intensamente. E passe a cantar a música do Roberto Carlos. O importante é que emoções eu vivi. Irmãos, isso é uma mentira do inferno. É isso que nós encontramos nas ofertas do mundo. É o prazer que nos é oferecido. Jovens, divirta-se. Não se importe se é errado. Se envolva com todos os tipos de diversão que é apresentado diante de você. Eu sei que existem alguns aqui dentro que gostariam de estar se divertindo lá fora agora. Eu sei disso. Mas graças a Deus que por mais contra a sua própria vontade, o Senhor está insistindo em querer te abençoar, em abrir os teus olhos, em te mostrar que realmente o melhor quem tem é Ele para te dar. Porque é isso que é oferecido. Olha, tenha prazer, não tenha limite nas suas diversões, não importa se você não respeite ninguém, não importa se você, sabe, faça o uso das pessoas para obter as coisas, não importa, o importante é que você tenha prazer. Ele enche o coração do homem, ele procura dizer, olha, você é o cara. Você tem o poder nas suas mãos, você é melhor do que os outros. Esses bonitos olhos azuis. Sobrou para você, cara. Meu Deus do céu. É o orgulho trabalhando no coração do homem. Foi justamente isso que foi trabalhado, se nós podemos dizer que o diabo tem coração. Sendo ele o responsável nos céus pela adoração ao Criador. Ele sabia do poder, ele conhece todas as artimanhas da música, do sentimento que é expressado através da nossa voz, que é o canto, que é a música. Ele conhece todas as coisas, ele sabe como trabalhar, ele sabe como escravizar, ele sabe. Ele conhece todas essas coisas. E justamente isso que foi usado para que o inimigo pudesse cair e ser lançado do lado dos céus. O orgulho, ele dizia, eu vou construir um trono, sabe, acima do Criador, porque isso tudo eu quero para mim, eu desejo para mim. O mundo trabalha dentro desse propósito. A criança desde pequena, ela já não precisa ser ensinada, mas ela já tem uma tendência para ser envolvida por esse orgulho, e com isso vira a ser uma criança egoísta. Não precisa ensinar nada.
para que ela venha a ser isso. Agora, é lógico que os pais nos dias de hoje estão colaborando para que isso seja ou aconteça de uma forma mais rápida. Isso tudo, irmãos, vem dentro de um pacote muito bem embrulhado, com aquela fita bonita amarrada do lado de fora. Por fora, muito bem preparado, mas por dentro, algo maligno, justamente para tirar o homem do objetivo principal, que é conhecer ao Senhor, que é conhecer a Deus. Essa é a verdade. Desde os tempos mais remotos, os tempos bíblicos, a gente pode ver que homens e mulheres viveram, tendo em suas voltas, ou à sua volta, as tentações que nós temos nos dias de hoje. Uns tiveram vitória. Viu, Léo? José, sendo jovem, ele foi colocado numa situação constrangedora, onde os seus hormônios na flor da pele. Teve a insinuação da sua patroa, mulher de Potifar. Mas ele não cedeu. Ele sabia que o maior prazer que ele poderia ter era agradar o seu Deus. Não cedeu. A gente pode ver o próprio Senhor Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele não usou da sua divindade para fazer a diferença nessa terra. Mas o que mais nos chama a atenção foi a sua humanidade, o seu jeito humano de viver, aonde ele não cedeu às tentações. Mas também a Bíblia não omite as falhas e os erros de outras pessoas. Davi, o tempo que ele buscou o Senhor, o tempo que ele procurou saber qual era a vontade de Deus, ele teve vitórias. Ele se alegrou na presença de Deus, a sua comunhão era mantida com Deus, mas no momento aonde ele se achou no controle e capaz de decidir a sua vida, foi justamente aonde ele cometeu um dos maiores dos seus pecados. Na cobiça, a uma mulher casada, e enfim, vocês sabem da história. Mas eu gostaria de falar justamente a respeito desse fortão, chamado Sansão. A gente, lembrando um pouco da história de Sansão, havia um casal na tribo de Dan, uma das tribos de Israel. E esse casal, o homem chamava Manoá e a sua esposa Zeruia. E era um casal temente a Deus. Mas era um casal que ainda lhes faltava filhos. Mas era um casal temente a Deus. E Deus aprove abençoá-los com uma criança. Mas é interessante que essa criança não foi uma criança comum, ela já nasceu dentro de um propósito de fazer a diferença. Porque nos fala que o povo de Israel voltou a fazer aquilo que desagradava a Deus, e Deus os entregou na mão dos seus inimigos, os filisteus, por 40 anos. 40 anos de escravidão. Eles não tinham liberdade de ir e vir. Eles eram dominados pelos filisteus. Mas Deus, realmente no seu plano perfeito, Ele resolveu abençoar um casal, dando-lhe um filho, e esse filho viria a ser um juiz para julgar a Israel, e automaticamente para ser usado por Deus para libertá-los do domínio da escravidão que eles sofriam, que estavam exercida pelos filisteus sobre eles. Interessante isso. A gente observa uma semelhança justamente com o propósito da vinda de João Batista e da vinda de Jesus a essa terra. Vieram com um propósito específico. Sansão, ele veio para ser juiz, gente. Que plano perfeito, gente. Era o melhor que Sansão poderia viver. E é interessante que não era algo só para ele, mas traria benefícios à sua tribo e automaticamente às outras tribos. Essa é a verdade. E o anjo do Senhor foi enviado por Deus, e Zeruia estava no campo, estava trabalhando, e o anjo apareceu a ela e disse assim: olha, você foi contemplada. Interessante, né? A diferença em relação a Maria é que ela não ouviu bendita seja entre as mulheres. Mas Deus disse assim:
eu vou te abençoar, te darei um filho. E ela voltou toda espantada para sua casa, encontrou o seu marido ali e disse assim: homem, você não sabe o que aconteceu. Deus me visitou, um anjo do Senhor veio e disse assim: nós vamos ter um filho. Ele olhou para ela e disse assim: você endoidou, mulher. Como pode? Tem certeza? Sim. Então deixa eu ir atrás novamente, deixa eu ver se eu encontro esse anjo. E ele foi. Ou melhor, ela numa outra oportunidade, ela percebeu que o anjo veio, porque Deus ouve. Deus enviou novamente seu anjo. E novamente a esposa estava sozinha, mas ela voltou rapidinho e trouxe o marido. Não tem como querer só para si. Tem que envolver o outro. Esse é o propósito do evangelho. E o seu marido veio, explicou, ou perguntou para o anjo: e aí, foi você mesmo? Foi tal, como que acontece? Aí um anjo deu um seminário rapidinho de como seria a educação de Sansão. Rapidinho ele deu um seminário ali na educação, como deveria ser. Mas uma coisa interessante: aquele que tinha tudo para dar certo, aquele que tinha tudo para realmente ser abençoado, ele começou a crescer de uma forma, assim como Deus prometera, ele nasceu de uma mulher sendo estéril. Mas Deus abriu a madre dessa mulher, e como resultado do relacionamento entre ela e o seu marido, diferente de Maria com José, foi gerada uma criança. E essa criança nasceu, e essa criança já soube desde pequeno que era consagrada, que ela era separada. Havia um propósito específico na vida dela, em que Deus queria usá-lo, para Deus usá-lo. Ele era nazireu. Mas ele começou a mostrar algumas falhas no seu caráter. Ele começou a mostrar algumas coisas erradas. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Aquilo que tira-nos do propósito principal, que é viver o melhor de Deus. Interessante que no capítulo 14 nós podemos ver expressões que fala que ele, no seu andar, Sansão, ele viu uma mulher bonita. Ele viu algo que lhe atraía. E é importante nós entendermos que isso também age na nossa vida. É a cobiça dos olhos. É o desejar aquilo que foi visto. E uma coisa que nós podemos tirar aqui, Sansão, ele demonstra justamente uma sensualidade descontrolada. Descontrolada. O pastor Josué Gonçalves, ele diz que o homem tem problema com 4 tipos de barras. Primeiro, a barra de ouro. Todo mundo quer ser rico, quer ter, quer possuir. A barra de saia, que é o sexo, a imoralidade, a pornografia, a sensualidade aflorada. A barra pesada, que é justamente ser dominado pelo orgulho. E o velho São João da Barra, para quem é mais antigo sabe que é uma bebida. O homem tem problema também com seus vícios. E Sansão, ele demonstra justamente que o seu problema está naquilo que ele viu. Interessante que nós não podemos impedir a primeira olhada, mas nós podemos impedir que os nossos olhos fiquem na mesma direção. Deus não vai descer do céu, mandar um anjo bater na sua cara: pá, acorda, olha para frente, tira o olho daí, olha para o alto. Não, ele não vai dizer isso. Se você tem esperado, ele não vai fazer isso, porque tem a sua palavra dizendo: você deve elevar os seus olhos para o alto, que é de lá que virá o teu socorro e o teu escape. O problema existe na vida de cada um de nós. Por 2 vezes nós vemos nesse texto aqui a ênfase: era uma mulher bonita, era uma mulher bonita. Uma coisa tão interessante que o destaque era pela sua beleza, resultado daquilo que ele estava vendo. Nós não ouvimos nem o nome dela. Alguém sabe o nome dessa primeira mulher que Sansão casou? A Bíblia não diz. Para você ver, porque o destaque é dado naquilo que foi visto. Era uma mulher bonita, era uma mulher bonita, era uma mulher bonita. Com certeza,
nós observamos aqui, se ela fosse realmente algo de Deus, seria dado a referência do seu caráter. Mas não é isso que nós vemos. Então nós vemos aqui um dos primeiros erros, uma das primeiras falhas no caráter de Sansão: a sensualidade descontrolada. A sensualidade descontrolada. Interessante. Outra falha que nós vemos no caráter também de Sansão foi o seu tempo mal administrado. Ele começou bem, dentro de um propósito, dentro de uma obediência, mas ele passou a ser derrotado por esse descontrole sensual, e agora ele foi levado a um outro abismo, a uma má administração do seu tempo. Interessante. Sendo ele conhecedor do propósito pelo qual ele nascera, ser juiz, ele tinha que se preparar. Um juiz, irmãos. Alguém por acaso sabe como se forma um juiz? O que o juiz passa para ser reconhecido como sendo um juiz é muito trabalho, é muita preparação, porque grande é a responsabilidade para julgar. Mas não, ele simplesmente viveu. Você está preocupado com o seu tempo, uma má administração do seu tempo. O que você tem feito do seu tempo? De que forma você tem vivido o seu tempo? De que forma você tem feito o seu lazer? Irmãos, isso tudo está dentro do contexto de nós entendermos aquilo que atrapalha-nos de vivermos o melhor tempo de Deus, a vontade de Deus. Dentro dessa má administração, em uma das suas viagens, em Juízes 14, 5 ao 9, vai falando que ele encontrou no meio do seu caminho, quando ele estava indo para a Filisteia, para a terra dos filisteus, ele matou um leão. Interessante que na volta ele encontrou justamente sobre o cadáver desse leão favos de mel, uma pequena colmeia, ele simplesmente, ao ver pelo paladar do mel, ele pegou, não só tocou, mas chegou a comer. Interessante que entendamos uma coisa: Deus o designou para um propósito específico. Deu orientações claras. Olha, ele não poderá comer nem tocar naquilo que está morto. Interessante. Dentro do seu tempo, você tem procurado se prevenir, vigiar, para não tocar naquilo que tem morte espiritual, naquilo que a Bíblia diz que para Deus é errado. Não tem como nós convencermos a Deus. Não tem como convencer a Deus naquilo que Ele já disse que Ele desagrada, que Ele detesta, que Ele abomina. Não tem como nós queremos conquistá-lo, sabe, de uma certa forma enrolado. Não tem como. Aquilo que Ele disse que é pecado, não tem como. Não tem como. E Deus dissera, olha, ele não poderá comer nem tocar. Essa é a verdade. Quando fala que ele não poderia comer nada que era imundo, nada que estava morto, nada que se apresentasse como um cadáver, estava dizendo não toque, mas simplesmente. Aí ele quebrou um desses votos importantes, no sentido de viver separado para Deus. Ele não deveria tocar. Sansão, ele esqueceu do seu chamado, ele esqueceu que era algo específico, que ele deveria aplicar seu tempo dentro daquilo que seria uma preparação cada vez melhor para que Deus pudesse usá-lo. E justamente neste momento onde ele não soube administrar o seu tempo, ele começou a brincar. Ele começou a projetar em fazer brincadeiras contra os inimigos. Ele criou uma adivinhação. Vocês sabem da história.
aquele que tinha sido chamado por Deus para livrar não só a sua tribo, mas todo Israel da servidão, ele não entendeu a importância desse chamado e nem dedicou-se a viver no tempo correto e optou justamente para estar imaginando brincadeiras de adivinhações. Sansão, ele não soube administrar o seu tempo. Interessante que ele vai, dentro desse tempo onde estava mal administrado, ele acaba encontrando uma outra mulher. Ele viu, ele se apaixonou. Mas essa mulher, nós sabemos o seu nome. E qual era o nome dela? Como? Você sabe por quê? Nós sabemos o seu nome? Porque foi a ruína da sua vida espiritual, da sua vida física. Interessante que muitos estão questionando por que vive de uma forma tão cheia de dificuldades. Até questionam o amor de Deus e questionam, será por que Deus não me adiantou, não me preveniu, por que Deus não me orientou? Será que Deus não fez isso? Antes da coisa acontecer, Deus ele dá sinais. Aí tem perigo. O Espírito Santo, se você o tem na sua vida, ele acende a luzinha vermelha e fala, perigo. Se você realmente tem o Espírito Santo na sua vida, ele está dizendo, não vai por aí, não olhe isso. Desliga isso, fecha isso, não vai por aí, não fale isso. Se realmente você tem o Espírito Santo, você deveria perceber ele falando com você. Mas ele não percebeu. E como diz o próprio salmista, um abismo vai chamando outro abismo. Aquilo que de repente para você não tem nenhum perigo, não tem tanta importância assim como o pastor está falando, é justamente aonde o inimigo, ele tem paciência. Não tem o fruto do Espírito, mas ele tem paciência, porque o propósito é matar, roubar e destruir. Ele espera o tempo certo para te pegar. Você se acha muito forte hoje, você se acha muito esperto. Você é diferente do seu pai, você é diferente da sua mãe, você é diferente dos seus filhos, você é diferente de fulano e ciclano. Você sabe, você é esperto. É quase um gavião, esperto. Aí que você se engana. Não existe ninguém que seja mais esperto do que o inimigo das nossas almas. Essa é a verdade. Por ter o seu tempo mal administrado, o diabo começou a trabalhar naquilo que ele dava como liberdade para ele, o inimigo. E aconteceu, ele cobiçou, ele viu Dalila, ele se apaixonou. E o que aconteceu foi que ele esqueceu de tudo aquilo que Deus falara a respeito da sua vida, a respeito do seu propósito, porque ele tinha nascido. Ele se uniu com o inimigo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 18. 2 Coríntios capítulo 6. Vou mostrar para você que tudo aquilo que eu estou falando está na palavra de Deus. Nada é invenção e não estou pegando no seu pé. Mas é Deus pegando no teu coração. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Escutem. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Porque saia do meio deles, e não pequeis, e não toqueis nada naquilo que é imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Paulo está dizendo, inspirado por Deus, dizendo, olha, não entre em comunhão, não entre em sociedade com aquele que não teme ao Senhor, com aquele que é dominado pelo pecado, com aquele que tem o prazer nas coisas erradas. Não tem comunhão. Se você quer viver a vontade de Deus, quer viver agradando ao Senhor, entenda isso, a palavra é, não tenha comunhão com aquilo que Deus desaprova. Interessante que esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, 33, diz, não vos enganeis, porque as más conversações, as más companhias, corrompem os bons costumes. Por que você não tem tido força para vir à igreja? Por que você não tem tido mais prazer em ler a palavra de Deus, em orar? Porque você tem andado com pessoas que não querem saber de Deus. Essa é a verdade. Você tem ouvido músicas que não alegram o coração de Deus. Você não tem conhecido aquilo que realmente o separa para servir ao Senhor. Você tem ignorado. A Bíblia diz, não sou eu, gente. As más conversações, o que você tem falado, o que você tem ouvido, a rodinha em que você está inserido, na sua escola, no seu trabalho, na rua, nas suas amizades. O que essas pessoas têm de bom para te oferecer? Se tem a Cristo, se tem uma palavra bíblica, abrace. Mas se não tem, não insista. A Bíblia está dizendo que isso vai te tirar do propósito principal, que é justamente agradar ao Senhor. O tempo todo que Sansão esteve ali junto com os filisteus, ele estava se tornando uma presa fácil para os seus inimigos, essa é a verdade. Nessa comunhão, nesse andar, a mentira prospera, a malícia acrescenta, ela se fortalece. Essa é a verdade. É por isso que a Bíblia está nos orientando, nos aconselhando. Ele subestimou a força dos seus inimigos. Ele subestimou a força da sua carne. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 2 e 11. Nós não devemos ignorar os ardis do nosso inimigo. O inimigo é declarado, é o diabo. Outro inimigo é o sistema mundano. E o pior dos nossos inimigos somos nós mesmos, a nossa própria carne. A nossa própria carne. Pastor, não tem problema não. Só um copinho aqui, é só um traguinho aqui. Não, eu não vou ser dominado não, pastor. Vai ficar tranquilo, pastor. Eu estou lá, mas eu sou luz, pastor. Eu sou luz, eu vou brilhar lá, vai. Fica subestimando a força da sua carne, vai. Não, pastor, eu sei a hora de parar. É um sentar na frente do computador, se deixar, nós ficamos ali 3, 4 horas. E nós não percebemos o tempo passar, não é verdade? Se for fazer um trabalho dentro de algo construtivo, amém. Mas como na maioria das vezes, né? É como ao levantarmos, a primeira coisa, já estamos perto do celular, né? A primeira coisa, nem percebe se é casado, a esposa do lado, ou o marido do lado, né? A primeira coisa, automaticamente já. Não, pastor, eu posso. Pode? Vamos tirar uma semana de jejum do celular? Da internet? Fala, Deus. Eu vejo o amor disso tudo, gente. Eu vejo o amor de Deus insistindo para nos levar a viver o melhor. O melhor. E Sansão estava à beira do precipício. Era necessário simplesmente mais um empurrãozinho. Foi o que Dalila fez. Ela foi seduzida pelas ofertas, pelo dinheiro que lhe foi oferecido. Descobriram a fraqueza dela. Ela era uma pobretona, só tinha aparência. E mexeram justamente no fraco. Olha, nós te daremos dinheiro se você descobrir aonde consiste a grande força de Sansão. Não precisava muita coisa não, gente. Você está pensando que o inimigo precisa de muita coisa para poder te destruir? Você pode estar dentro da igreja aqui, mas ter uma vida espiritual destruída.
Sabe como isso? Não tem temor quando Deus fala. Não tem prazer. Está com a sua cabeça lá do outro lado. O corpo está aqui, é igual uma girafa, né? O corpo dentro da igreja, a cabeça lá fora. Pensando um monte de coisa. Aqui dentro da igreja, uma canseira terrível. Um espírito de hiena terrível. Mas ao sair daqui, uma disposição tremenda. De chamar para ir para Hokkaido hoje, vai. Estou falando alguma coisa fora do contexto? É uma realidade. Eu vejo o amor de Deus insistindo conosco. Eu vejo o Espírito Santo insistindo no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou levar tudo aquilo que eu tenho de bom. E eu vou tirar tudo aquilo que há de ruim. Mas o coração só tem uma maçanetinha do lado de dentro. A Bíblia nos fala através do profeta Zacarias. Não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, que age na liberdade que é dada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E Sansão já estava na beira do precipício. E não perceber, brincando, se orgulhando da sua astúcia, do seu divertir, do seu enganar, entre aspas, ele não percebe que a sua ruína estava muito perto. Ele estava próximo de revelar o segredo que havia entre ele e Deus. Engraçado isso, né, irmãos? Ele estava muito próximo. Eu acho interessante uma coisa. Isso não tem base, viu, gente? Isso não é uma conjectura. Por 3 vezes, Sansão não falou a verdade para Dalila. E Deus estava com ele. Mas quando ele falou a verdade, Deus o abandonou. Não tem muita lógica, né? Consegue compreender isso? Enquanto ele não falou a verdade, Deus estava com ele. Enquanto ele mentia o segredo, enquanto ele não falava, não revelava. Mas quando ele abriu o coração, Deus o abandonou. Ele não estava encarando com seriedade. De repente você está aqui dizendo, eu sou muito novo para isso. Ou, sei lá, de repente eu já estou com uma idade avançada. Como nós falamos ontem à noite, Deus mudou a história de toda a humanidade através da vida de um homem que escolheu obedecer e guardar a palavra de Deus quando ele tinha 70 anos, que foi Abraão. Não é melhor decidirmos hoje? A Bíblia nos fala que o ontem passou. O amanhã é do acaso. Pertence a Deus, ninguém sabe. Mas o dia presente é o dia da salvação. É o dia da transformação, da libertação. Hoje é o dia da nossa mudança. Hoje é o dia da nossa libertação, gente. Hoje é o dia de nós permitirmos a Deus que Ele escreva uma nova história. Aonde nós possamos dizer, como foi falado aqui, viver para Cristo, não temendo a morte. Mesmo se ela vier ao nosso encontro, Deus assim o permitiu. E aquilo que para muitos parece o final de muitas coisas, ou o final de tudo, para nós que vivemos a Cristo, a morte vai ser o começo da eternidade. Vai ser mais um passo para próximo de Deus. Essa é a verdade. Sansão não levou a sério os conselhos e os ensinamentos que ele teve dos seus pais. A sua arrogância, a sua presunção, ele optou pelo tipo de vida que levava. Esqueceu da seriedade que existia no Deus de Israel. Deus não brinca. Dalila, na sua insistência, ele mostra que o diabo não abre mão. O diabo não abre mão. Em Juízes 16, nós vemos que aquele homem tão forte, mas aonde a sua força não estava nele em si, mas consistia na fidelidade de Deus que colocava nele o seu Espírito Santo. Vou falar uma coisa para vocês. Nos nossos membros, no membro de cada um de nós, existe uma inclinação adormecida, uma tentação, um desejo de ceder, de ser complacente com o pecado. Eu
volto a falar algo que de repente pode chocar você. Pecar é gostoso. O pecado em si, ele é gostoso, mas ele é prejudicial. Ele nos afasta da vontade de Deus. Ele nos afasta da presença de Deus. Ele nos afasta da comunhão com Deus. É um prazer que destrói. Essa é a verdade. E dentro de nós, o tempo todo existe esse conflito onde a nossa carne quer abraçar os desejos, quer realizar os desejos que são malignos. É como um fogo abafado que de repente ele escapasse em chamas. Não importa se é desejo sexual, ambição, de vaidade, uma vingança, de amor à fama, ao poder, à ganância. Quando nós nos curvamos a qualquer um dessas várias e maneiras diferentes que somos tentados, nós colocamos por terra tudo aquilo que Deus tem projetado de melhor para as nossas vidas. Essa é a verdade. É por isso que muitos de nós não têm mais alegria de estar na presença de Deus. Não tem mais prazer. Tem prazer em tudo. Briga pelo seu time. Briga pelo tipo de carro. Briga pelo, sei lá, pelas suas posses. Briga com tudo e com todos. Tem uma força terrível para se defender, ou para defender os seus interesses egoístas. Mas para buscar Deus, para se prostrar diante de Deus, é uma dificuldade muito grande, porque não tem mais alegria. Dentro de nós não existe mais a liberdade do Espírito Santo agir. Nós passamos a viver de alegrias esporádicas. Essa é a verdade. Quando é o próximo evento? Quando é a próxima balada? Quando é o próximo... Quando vai ser? Porque vive se alimentando dessas coisas passageiras. É por isso que não tem prazer quando está sozinho. É por isso que não tem paz para dormir. Não tem segurança. Não tem vivência com aquele que se faz presente, que é real, mesmo não podendo ser visto, que é o nosso Deus. Essa é a verdade. Deus, ele se torna para nós alguém real. A diferença entre nós, como nós falamos ontem, aquilo que nós ouvimos de Deus e aquilo que Abraão ouviu no seu tempo, é que Abraão não tinha nada de concreto para obedecer à voz de Deus. Hoje nós temos. Mas aquilo que no passado para Abraão, mesmo que não era visto, era algo seguro e verdadeiro que Abraão abraçou, que era algo real, para nós hoje, as coisas de Deus são reais. Nós queremos dominar a Deus, nós queremos fazer da nossa oração, da nossa leitura bíblica, um meio de poder pedir as coisas para Deus. Lembramos de Deus só nas dificuldades, só nos momentos difíceis, nos momentos de enfermidade. Graças a Deus, pela sua misericórdia, Ele nos ouve, Ele nos ajuda. Mas o propósito é que Ele nos pegue buscando a Ele, por nós o amarmos. Uma coisa importante, o diabo ele não vai nos sobrecarregar de ódio por Deus. Ele não vai colocar no teu coração um desprezo completo por Deus. Mas ele faz que você, aos poucos, vai deixando de acreditar que Deus realmente tem o melhor para você. O melhor para nós. E essa é a verdade. Sansão, ele se esqueceu de Deus. O seu chamado, da sua obsessão, foi pelo prazer carnal. Essa é a verdade. Ele se tornou orgulhoso, brincou com a sua sensualidade, com o seu lazer e com o seu inimigo. E como Jesus mesmo fala, em João 10:10, na primeira parte do versículo, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas algumas pessoas têm entendido errado esse versículo. Têm entendido assim, mas Satanás, ele veio para te dar casa, ele veio para te dar carro, ele veio para te encher de alegria. Muitos têm
Mas a verdade é que ele não veio para brincar. Sansão, ele perdeu a sua sensibilidade espiritual. Ele não percebe que ele tinha expulsado Deus da sua vida. E o que aconteceu, o que ele recebeu como prêmio, foi justamente a humilhação. Arrancar os seus olhos, depois de ter sido cortado o seu cabelo, que era a referência da sua comunhão, o seu acordo com Deus, o seu yakisoku com Deus. Se tornou um escravo, se tornou um palhaço. Levaram ele no templo de Dagon, Deus dos filisteus, para que ele fosse um palhaço, pudesse se divertir um pouco. Que coisa, né? Mas certa vez eu estava assistindo uma reportagem e dentro do âmbito do local, do habitat do esquimó, ele tem um inimigo muito feroz, que é o lobo. E ele é muito difícil de ser pego. Mas descobriram um jeito. De pegar o lobo. Eles colocaram uma faca com um pouco de sangue. E o lobo foi atraído por esse pouco de sangue que estava na lâmina. E ele veio e lambeu. Quando ele lambeu, a língua dele foi cortada. E o sangue começou a jorrar com mais intensidade. E ele, na sua falta de discernimento, ele achou que ele tinha descoberto uma fonte. Então, com mais intensidade, lambia a lâmina. E não percebia que era o próprio sangue dele. E com isso, ele perdia, na perda de muito sangue, ele morria. O pecado é assim, gente. O diabo coloca essa lâmina. É essa cara mesmo, irmão. Assim que é o pecado. Aquele que parece tão bonito, tão reluzente. É como uma ratoeira, né? Coloca um queijinho ali, e o rato vai, opa. O pecado é assim. Olhamos, vimos, achamos bonito. Mas se a gente não se desviar, a gente vai acabar lambendo. E aonde, sem perceber, cada vez mais estaremos presos àquilo. E a nossa morte espiritual é questão de tempo. E essa é a verdade. A moral da história: o pecado é destrutivo. Estou terminando, gente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: amados, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combate contra a alma. Olha que coisa interessante, né? Pedro, com a vida transformada, com a vida realmente mudada, ele nos dá esse conselho: que vos abstenhais, deixar, largue, solte, tire da sua vida concupiscência, cobiça, paixão desenfreada, desejo ardente por aquilo que desagrada ao Senhor, porque tudo isso desagrada ao Senhor. Então nós tiramos algumas lições interessantes aqui, reveladoras, que a palavra de Deus nos apresenta. Coisas que nós aprendemos através das falhas do caráter de Sansão. Nós temos que identificar a nossa inclinação pecaminosa, a mais vulnerável, aonde está a nossa fraqueza. Não subestime a força da sua carne e passe a controlar. Fuja da aparência do mal. Está sozinho? Tem dificuldade? Sai. Tenha cuidado aonde você direcionar o seu olhar. Tiago, ele fala:
Começa tudo pelo olhar. Mas se o olhar não é desviado, ele passa a imaginar coisas. E essa imaginação vai levar a intenção àquela que Jesus já disse: isso é pecado. A questão do pecado vir a ser conhecido não é porque o ato foi confirmado. Não. Mas a intenção, já na sua mente, ele já desejou aquilo, ele já pecou, ele já caiu ali. Ele pecou porque ele já estava caído. Essa é a verdade. Nós temos que tomar cuidado. Jó 31:1 ele fala: fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria em uma outra mulher, em uma outra situação que não me convém. Nós temos que administrar bem o nosso tempo de lazer, a forma que nós estamos vivendo. Temos que escolher as nossas amizades de uma forma buscando a direção de Deus. O nosso ciclo de amizades pode ditar a nossa edificação ou a nossa destruição. Pastor fulano é tão bonzinho, mas tem uma boca suja, mas é tão bacaninha. É tão malicioso, mas é tão bacaninha, é tão joinha, o pastor não conhece. Né? Temos que cumprir as promessas dos nossos votos. Aquilo que nós temos colocado diante de Deus. Nós temos que dizer: Deus nos ajude. Temos que levar a sério aquilo que Deus nos oferece. Temos que estar disposto a fazer tudo conforme a palavra de Deus diz. Por mais que nós erremos, mas que a nossa intenção é obedecer, seja obedecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para finalizar aqui, Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 2. Eu gostaria que o grupo de louvor já viesse aqui à frente. Romanos 2, versículo 1 e 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, quer dizer, contra você não existe nenhuma indicação de coisas erradas? Ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabeis que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os tais assim fazem. Existe uma versão na linguagem de hoje, ou na Bíblia Viva, que diz: bem, vocês podem estar dizendo, mas que gente tão terrível são essas pessoas? Espere um momento. Olhe para vocês. Vocês são tão ruins como eles. Como vocês afirmam que eles são maus e devem ser castigados, vocês estão falando de si mesmos. Sabemos que Deus, com justiça, julgará e castigará qualquer um que fizer coisas como estas. Dê uma boa olhada, fique de pé, com seus olhos fechados. Irmãos, eu sou necessitado da graça, do amor de Deus e do perdão de Deus como vocês. Mas me é dado a responsabilidade de falar, sem firulas, a palavra de Deus. Muitas vezes eu chego em casa e falo: Deus, aquilo foi pesado. E Deus me fala assim: não era o que você precisava ouvir? É verdade. E como que você encara? Como que você recebe? Como sendo o melhor para a minha vida, Senhor. Então não se preocupe com eles. Se eles tiverem o desejo e a vontade de me servir, eles acatarão aquilo que eu falei através de você. Mas se não tiverem vontade, não será você que vai mudá-los. Faça aquilo pelo qual você foi chamado. Eu confesso para vocês que tem horas que eu tenho vontade de abrir mão de alguns. Confesso. Falo: Deus, será que vale a pena insistir?
Deus ele fala de uma forma tão graciosa: eu desisti de você? Eu desisti de você? Mas não, Senhor. Então não desista. Não desista, não desista. Feche seus olhos agora. Eu sei que tem vontade, eu sei que tem pessoas aqui que têm vontade de fazer o que é certo. Eu sei que tem pessoas aqui que falam: Deus, eu quero fazer o que é certo, mas eu não tenho conseguido. Eu digo para você: não desanime, não desista, não jogue a toalha. Ou melhor, se você já jogou a toalha, já chutou o balde, vai e pega de volta. Fala: não, Deus, eu vou continuar. Mas não desista, não desista. Não desista em nome de Jesus, não desista. Oh, oh, aleluia. Abre os seus lábios. Eu gostaria que você falasse com Deus agora. Abre os seus lábios e começa: Deus, a tua palavra diz que um coração arrependido, um coração contrito não será desamparado. Para ti, abre os seus lábios. Deixa o Senhor te ajudar. Deixa o Senhor te ajudar. Não seja orgulhoso. Oh. Peça a Ele que te ajude a se afastar dessas amizades, desses ambientes. Ele chora por você. O Espírito Santo, Ele chora por você. Ele chora. Ele espera que você possa contar com Ele nas suas orações. Oh Deus, no nome de Jesus, Pai, estamos aqui nesta manhã reconhecendo que essa graça, que essa misericórdia que nos cobre nesta manhã tem sido real a cada dia. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, nos mostra que o melhor está em Ti, Senhor. Ó Deus, por mais que nós não enxerguemos aquilo que há como promessas, Senhor, que a nossa fé seja genuína, seja verdadeira e nos conduza a viver cada momento, cada instante no temor do Teu nome, Senhor. Deus, nós queremos enxergar bem, nós queremos chegar, Senhor, tendo a fé no nosso coração. Deus, afasta a Tua igreja, afasta-nos de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Senhor, neste momento, quebranta os nossos corações, Senhor. No nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas. No nome de Jesus, coloca nojo, Senhor, no nosso coração pelo pecado, por aquilo que é errado. Deus, que o Teu Espírito nos incomode, Senhor. Em cada momento de tentação, que tenhamos a sensibilidade, Senhor, para dizer não ao pecado, Senhor. Deus, incomode, Senhor. Aqueles que não têm tido essa sensibilidade, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. A Tua palavra diz que quando ouvirmos a Sua voz, devemos não resistir. Não devemos endurecer o nosso coração. O coração que se encontra duro neste momento, quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Desfaça, Senhor. Torna esse coração maleável, Senhor, a Tua voz, a Teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você crê que essa palavra vem de Deus? Você crê que essa palavra vem de Deus? Você recebe? Então diga: Senhor Jesus, eu creio que essa é a Tua palavra. O Teu amor é demonstrado. Eu recebo na minha vida. Eu guardo no meu coração. Me ajude a não pecar mais contra Ti, Senhor. Eu sou Teu, Senhor. Eu quero viver para Ti. Ajuda-me, Senhor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos